pedindo que isso aconteça. Também, Pai, nós pedimos pela Paulinha Tsai. Pai, ela está voltando a fazer novamente tratamento do câncer que ela tem, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Estão usando um outro remédio, Senhor, uma outra medicação, e que ela possa ser curada. Também peço, Pai, pela nossa irmãzinha, Senhor, Rebeca, que também está passando por problemas semelhantes, tomando químio, e que o Senhor possa também extirpar de uma vez por todas, ó Deus, todo esse mal nela. O Sebastião, Senhor, fez uma tomografia e não sabemos ainda exatamente o resultado, mas que o Senhor possa estar sossegando o coração do Gabriel, que é o pai dele, da Marilena, Senhor, a avó, Neca, a esposa do Gabriel. Que o Senhor possa realmente dar tranquilidade e paz. E que os resultados desse exame não sejam problemáticos. Peço pelo Davizinho, também outra criança muito pequena. Aliás, os dois estão reaprendendo a falar e caminhar. O Sebastião está completando 4 anos, Senhor. Então que tu possas estar agindo de maneira poderosa na vida do Sebastião, Senhor. Me perdoe. Também te peço, Pai, por todos os irmãos que de alguma forma estão passando problemas de relacionamentos, problemas de separação, problemas, ó Pai, de financeiros, Senhor. Seja com a minha família, com o Marcos, ó Deus, que ele possa aumentar sua clientela. Peço pelos filhos dele, peço pela Luciana, Senhor, que está aqui agora em Campinas, ela e a filha, que o Senhor possa abençoá-la, que ela como massagista, Senhor, e que tem realmente causado muito impacto em muitas vidas, porque a massagem dela é bem diferenciada, ela é uma serva e as pessoas gostam demais. Então, que o Senhor possa agir através da vida dela durante as massagens. Peço também pela Camille, que iniciou o seu trabalho, e espero que ela seja bem. Pai, peço pela Unicamp, para os nossos irmãos que estão lá, vários, e peço especificamente pelo Pedro, pelo Gabriel, que o Senhor possa estar com eles, e por outros, Deus, irmãos, inclusive da IBNA. Deus, peço por todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, em particular a Filadélfia, a IBNA, na igreja chinesa daqui, igreja de São Paulo, Blessing, tantas igrejas, ó Pai, que nós temos sido chamados para ministrar a palavra. Deus, eu te peço agora por esse tempo que vamos estar. Peço pela vida do José Eduardo, né, Viana, pelo Daniel que está aqui, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, levante missionários para o Eduardo e também recursos financeiros. Entregamos esse tempo a teus cuidados, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós iniciamos, e eu estava ansioso para chegar no capítulo 8, mas eu tive que explanar bastante o capítulo 7, que tinha muitas informações, não é? E quem não assistiu, entra, por favor, no YouTube, Raul Nogueira Canal, procure Escatologia, vai no playlist, Escatologia em Daniel. É importante que vocês assistam todos os vídeos anteriores e compartilhem, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 8, que é um complemento de uma visão que Daniel teve
50 anos atrás, quando ele entra em Babilônia, ele está ali nas mãos de Nabucodonosor, está sendo preparado, ele foi preparado durante 3 anos para isso. 3 anos, não é? Se ele entrou com 14, alguns falam 14, 15, 16, mas se ele entrou com 14, então 50 anos se passaram, desde a visão que ele teve, Senhor. Ou seja, Nabucodonosor sonhou, não falou para ninguém, os magos até acharam ruim, mas nunca teve um soberano que exigisse tal coisa de a gente ter que falar qual era o sonho e também interpretar. Mas Deus deu isso, deu essa visão para Daniel. Então, a primeira coisa que foi colocada foi uma estátua fixa que mostrava a diferença de valor entre aqueles reinos, onde começa com uma cabeça de ouro. O ouro realmente é muito caro, depois a prata um pouquinho inferior, depois bronze, que é usado de uma forma muito maleável, não é? Depois o ferro, e ferro com barro. E cada um desses que aparece ali para Nabucodonosor, Daniel fala bem claro, olha, são reinos que vão estar tomando a Babilônia, não é? E depois virão outro, e o último aí que vai estar dominando é Roma. Só que isso que eu acabei de falar não foi falado para Daniel. Daniel não tinha informação nenhuma de quais os reinos que estariam sendo colocados, ok? 50 anos se passaram. E aí nós estudamos no capítulo 7 algumas figuras que foram montadas, não é? Para que Daniel, de alguma forma, pudesse identificar quem eram esses reinos. Mas não ficou claro no capítulo 7. Mas, através de uma série de informações, ele sabia que eram reinos diferentes, não é? Então, a primeira figura que ele vê lá foi exatamente de um leão alado. E esse leão alado, ele realmente era bem diferente e, como nós sabemos, era exatamente o símbolo de Babilônia. Então, o primeiro, nosso amigo Daniel, não teve dúvida. Tanto é verdade que ele afirma lá para o rei, né? Olha, rei, esse primeiro, esse cabeça de ouro, é o seu reino, que é o mais forte, mais poderoso, né? Mas você será substituído. Virão outros. E aí ele fala numa sequência, então, ouro, prata, depois cobre, depois ferro. Mas 50 anos depois, e como nós temos falado para quem está chegando agora, muitas pessoas se enganam, porque começam a ler Daniel como se fosse um livro cronológico. E aí acabam se perdendo. Porque, na verdade, do capítulo 1 até capítulo 6, estou falando talvez para alguém que esteja na primeira vez, é todo um relato desde quando Daniel chega até lá na época de Ciro. Ok? No capítulo 6, 7, veja bem, de 1 a 6, história. 7, 8, enfim, aí são coisas, fatos que ocorreram dentro dos capítulos de 1 a 6. Tanto é verdade que o capítulo 5 mostra a morte de Beltesazar, ok? É bem claro ali. Só que no capítulo 7
está falando sobre o primeiro ano de reinado desse Beltesazar, e que foi quando Daniel recebe a primeira visão com as figuras, então, do leão alado, que nós já explicamos, daquele urso, não é? Que está com dois lados no ar, né? Mostrando a instabilidade do reino, com, vamos assim, seriam costelas na sua boca, não é? Tudo isso nós já explicamos, que representa, hoje nós sabemos, mas até nessa segunda revelação de Daniel, Daniel não sabia, só descreveu que era um reino instável, um animal representando um animal poderoso, forte, não é? Que realmente ele ataca de maneira poderosa, não é? Depois dele vinha um leopardo esse muito diferente. Então, como disse, cada um desses animais é uma montagem que representa aquele reino. Então, nesse leopardo, a gente vê esse leopardo com 4 asas. Enfim, também não é um animal comum, mas dá para visualizar que é um leopardo, dá para visualizar que é um urso, dá para visualizar que é um leão, não é? Mas o último, esse último era um animal totalmente diferente, com dentes de ferro, e não tinha uma aparência similar a algum animal que já existia. Então, alguns teólogos colocam como se fosse um dragão, ok? E era um animal terrível. Bem, então o que ficou entendido no capítulo 7? Que esses reinos, eles eram inferiores em termos de valor, em termos de cultura, mas ao mesmo tempo ia diminuindo essa parte de ser um resplendor, como foi o caso de Babilônia, para uma Roma estruturada somente para guerra, somente para conquistas, e eles entrando e absorvendo culturas de diversos grupos, não é? A gente vê os diversos deuses dentro de Babilônia, porque cada vez que eles invadiam algum país, eles tiravam aquele deus que era cultuado ali, levava para Roma, dando a entender que aquele império caiu nas mãos de Roma e estava dominado, até o deus deles estava dominado. Só que quando eles entram em Jerusalém, eles tomam um susto, porque não tinha nada que eles pudessem pegar, simbolizando um deus, não é? E foi algo assim bem, bem diferente. Ô Leonardo, tudo bem? Bem-vindo. E agora nós vamos ver o capítulo 8. Se você não assistiu as anteriores que nós fizemos no capítulo 7, eu gostaria que você fizesse isso. Entra lá, entra, Raul Nogueira Canal, Escatologia em Daniel, lá no playlist. E está tudo ali detalhado até o capítulo 7. Nós vamos começar o capítulo 8 hoje, tá bem? Possivelmente não vamos chegar até o fim, tem muita informação, mas eu acredito que vamos caminhar um pouco. No capítulo 8, versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Beltesazar. Então, ele teve a visão, 50 anos depois, eles tiveram a visão ali no primeiro ano desse rei Beltesazar. Então, Daniel tem aquela visão desses 4 animais que eu acabei de falar, mas ele não tem informação nenhuma a respeito de quem são esses animais. Mas nós vamos ver algo diferente aqui no capítulo 8. Bem, me perdoem, estou com muita gripe. Então, no ano terceiro do reinado do rei Beltesazar, ou seja, 2 anos depois que ele teve a primeira visão, no primeiro ano, eu, Daniel,
tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Então, aqui ele está dizendo, olha, no primeiro ano eu tive a visão daqueles animais, leão, urso, etc. Mas agora, 2 anos depois, que era no terceiro ano, eu tive uma outra visão. E visão essa que deixou realmente Daniel bem estupefato. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, Suzã foi uma antiga capital da Pérsia, mas nesta época que isso está acontecendo, Suzã ainda não era a capital, por isso é chamado de cidadela, não é? E essa Suzã era uma cidade persa. Olha que interessante. Como desde Nabucodonosor, na visão dele, já sabia que o primeiro império mencionado era exatamente Babilônia, e é mencionado de novo no capítulo 7, agora Deus não precisa mais falar para Daniel que, olha, o primeiro grupo é Babilônia. Não, ele já vai direto para o segundo grupo. Então, essa cidade ficava mais ou menos 400 quilômetros de Babilônia, né, de distância. E é interessante que ele se vê na Pérsia, que era exatamente o próximo animal que ele vai falar no capítulo 8. Ok? Então ele fala, versículo 3, então, levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Quando nós olhamos a figura do urso, esse urso estava sobre 2 pés, ok? Um animal muito forte, né? Que não tem medo de nada. E agora nós estamos vendo que mudou a figura para o mesmo império. Então ele está falando de um carneiro que estava diante do rio. Que rio? Ele mencionou lá o rio Ulai, que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. O que significa? A família Medo e Pérsia tinha a mesma origem, mas havia sempre uma disputa de reino. Havia sempre lutas. E uma vez era um rei Medo que estava no trono, outra vez era um rei persa. E nessa ocasião, o rei persa era exatamente aquele que estava sobre os medos, ou seja, quando um dos lados entrava, ele governava os 2. Nesse caso agora, está entrando o rei, que nós já explicamos lá no capítulo 7, falamos muito a respeito de Ciro, né? E, claro, sempre ressaltando que no capítulo 7 nós mencionamos Ciro, Alexandre, etc., porque nós já sabemos quem são através do capítulo 8, ok? Capítulo 8 é que vai nos revelar. Inclusive, eu acho muito interessante, eu tenho sempre recomendado um livro do nosso irmão, né? Eu acho que está sempre invertida a letra aqui, mas Escatologia, né? E a Vida de Santidade, do Edson Naves. E ele sempre, ele é muito sério naquilo que ele faz, naquilo que ele escreveu, e ele não menciona, durante todo o trabalho que ele desenvolveu no capítulo 7, ele não mencionou quais eram os impérios que estariam representando ali o urso, o leopardo e
animal totalmente diferente. Por quê? Porque ele declara que ele gosta que a Bíblia revela a Bíblia. E ele só vai mencionar isso, como vocês vão ver aqui na Bíblia, no capítulo 8, porque no capítulo 8 é revelado. Nós já sabemos, não é? Mas eu acho muito interessante a maneira que ele escreveu e achei bem jóia. Então, aqui fala que esse carneiro, né, ele dava marradas, ou seja, cabeçadas, para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, ou seja, era um carneiro que tinha realmente um poder muito grande. E nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Olá, Oscar. Boa noite, querido. Eu fico imaginando, acho que você está no Rio de Janeiro ainda, né? Fico imaginando o calor que está por aí. Bem, olha só que interessante. Ele vai ser enfrentado por um outro. Então, no versículo 5 diz assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, ele está dizendo assim, olha, esse bode, você lembra que lá no capítulo 7 estava sendo representado por um leopardo com 4 asas, ok? Aqui nós estamos vendo um bode que tem um chifre, ok? E esse chifre, eu sempre falo que chifre no Velho Testamento significa poder. E ele fala que era um chifre notável entre os olhos. Então, um chifre só. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então ele faz um ataque, ou seja, o bode vai contra aquele carneiro. Muito bem. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, ou seja, os médios persas foram derrotados. Ou seja, todos os que realmente governavam a Pérsia, e nós sabemos que Ciro foi um dos personagens, que nós já até trabalhamos sobre isso, que fez com que o povo de Israel voltasse, segundo profecia, para sua terra. Mas esse bode enfurecido vai contra esse carneiro, que são os medo-persas, e fere e quebra os 2 chifres, ou seja, nesse instante, quando se fala de quebrar o chifre, significa a perda do poder daquele que tinha o chifre. Muito bem. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Olha só. Bem, quem seria esse bode? Naquela sequência, era um leopardo com 4 asas. Aqui nós temos um bode com um chifre. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força, ou seja, essa expressão na sua força vamos assim, no mais alto do seu poder, no mais alto daquilo que ele havia conquistado. Ou seja, ele tinha atingido um ponto fantástico, né? E quem é esse? Alexandre, que nós já comentamos no capítulo 7. Estou voltando a falar que eu estou falando isso porque isso está escrito agora há pouco, nós vamos ler. Então, aqui fala que esse grande chifre foi quebrado. Olha só, o bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Ou seja, no auge do seu poder, o chifre foi quebrado. Foi quando o Alexandre morre. Tão jovem, não é?
E aí tem toda uma discussão de como é que ele morreu. E aí fala, bem claro, o monte se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, a partir daqui, nós começamos a perceber que aquelas 4 asas, e agora são 4 novos chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O que significa? Nós já explicamos no capítulo 7. Quando o Alexandre morreu, surgiu 4 generais que substituíram Alexandre. 4 generais. E esses 4 generais, eles vão lutar entre si para domínio, para que possa haver, então, o domínio de todo aquele território que pertenceu a Alexandre. Mas a gente entende pela própria palavra que esses 4 não tiveram o mesmo poder que teve Alexandre o Grande. E esses 4, eles vão disputar e vão realmente chegar a um ponto de fazerem traições e acordos, não é? E o nome desses 4 generais, segundo a própria história, foi bem conhecido no mundo secular, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Alguns desses se tornaram muito importantes e foram realmente destacados e a própria história consagrou alguns desses daí. Bem, aqui fala que esses 4 chifres notáveis, um deles vai sair alguém que vai ser um tipo do anticristo. No capítulo 7, se não me falha, versículo 8, acho que é 7, 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, e aqui está falando de Roma, tá bem? Me perdoem. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, nós já fizemos todo um estudo no capítulo 7. Quem não assistiu, é só buscar. E aqui está falando sobre o anticristo. Por quê? Porque se você ler todo o contexto, você vai ver que aqui está se referindo a Roma, os 10 reinos. E esse que se levanta, o 8º, vai derrubar 3. Mas aqui está falando, vai falar de um outro pequeno chifre, que não é aquele do capítulo 7. Esse outro pequeno chifre está se falando sobre o Antíoco Epifânio, que era grego. Um daqueles generais que ficou na área que envolvia Israel, descendentes desse, surge esse homem. Então vamos ler o que fala aqui, vamos lá. No versículo 9. De um dos chifres, ou seja, eram 4, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa, ou seja, para Israel. Cresceu até atingir o exército dos céus, ou seja, ele chegou ao ponto, de uma certa forma simbólica, dominar de uma maneira assim fantástica, não é? E aí ele fala, se engrandeceu, versículo 11, até ao príncipe do exército, ou seja, tentando enfrentar quem é o príncipe do exército? O príncipe do exército, o príncipe de Israel, o Senhor, né? Engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado. Esse Antíoco Epifânio, ele vai
fazer algo assim terrível. Ele vai entrar no Santo dos Santos, ele vai sacrificar uma porca. Isso é história. É só vocês verem, não é? Então, ele faz cessar o sacrifício costumado, que era praticado, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, você imagina a revolta do povo de Israel. E ele vai ter um domínio muito longo. Então diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado, ou seja, aqui o exército está substituindo o povo de Israel, tá? O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou, ou seja, ele era poderoso, Deus permitiu que ele agisse e prosperasse, e crescesse. Depois ouviu um santo que falava e disse, outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora? Visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ou seja, por quanto tempo Israel vai ser dominado? Por esse homem, por esse Antíoco Epifânio, não é? E aí vem a resposta. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, são 2300 dias. E isso acaba com Macabeu. Quando ele realmente se levanta, se revolta, não é? E acaba então, mais ou menos lá, porque esse período do Antíoco Epifânio dura de 171 a.C., não é? Até 165 a.C., quando Macabeu ele restaurou o templo e faz voltar novamente o sacrifício lá no templo de Israel. Bem, nós vamos parar aqui, versículo 14, mas já eu quero desafiar vocês a lerem, a estudarem esse capítulo 8. Isso que nós vimos aqui do pequeno chifre que vem da Grécia, fazendo um sacrifício dentro do Santo dos Santos, no Templo de Israel, é exatamente o tipo do anticristo que vai estar fazendo isso no período da Grande Tribulação. Ele vai reerguer o templo na metade da Grande Tribulação. E ele vai querer ser adorado, ele vai permitir então que seja construído, ou seja, o falso profeta que está em Israel apontando para o anticristo, dizendo que ele é o Messias, vai induzir os homens que são adoradores do anticristo a construir uma estátua que tem fôlego de vidas. Que hoje nós sabemos, nós temos aí os robôs, né, inteligentes que, se você não entrou, entra no Google, busque lá deusa que está ministrando aos monges no Japão, dentro dos templos budistas. E você vai encontrar lá um robô que representa uma deusa do budismo. E ela vai estar, ela está ministrando ali naquele templo, e aqueles homens, né, que servem a Buda, se prostrando, adorando, como se realmente ela fosse uma deusa. É isso que vai acontecer no período do anticristo. Então, nós já vimos aqui até o versículo 14. Na próxima semana, nós continuamos a partir do versículo 15. E eu gostaria que você estudasse. Eu gostaria que você realmente lesse, meditasse, porque é fantástico. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, cada capítulo é realmente fantástico. E eu desafio vocês a continuarem lendo. E se vocês puderem comprar
o livro do Edson Naves, Escatologia e a vida realmente de santidade, trabalhando em cima de Daniel, vocês vão ficar realmente bem impactados, tá bem? Eu gostaria de agradecer aí a paciência de vocês comigo, que vocês possam estar orando por mim, orando pela minha esposa, pelo nosso ministério, para que nós continuemos sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, continuando a pregar a palavra que realmente transforma e liberta. Nós pedimos realmente que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou estar orando. Se um de vocês estiver aí, o último reino que vai reinar sobre a terra, tá bem? Então, nós temos que resgatar a pessoa de Jesus, que hoje o que se prega sobre tantas coisas erradas, tantas doutrinas erradas. Não se fala que a igreja será arrebatada, não se fala que depois do arrebatamento virá a grande tribulação de 7 anos, não se fala que depois disso, terminado o 7º ano, Jesus volta, e volta com você, meu irmão, minha irmã, volta com os crentes do Velho Testamento, daqueles que morreram na grande tribulação, e vão entrar no milênio, incluindo com pessoas que não morreram no período da grande tribulação e que não receberam a marca da besta. Então vão entrar 4 grupos, eu tenho falado e reforçado, 3 grupos com seus corpos transformados. A igreja agora como esposa do Cordeiro, os crentes do Velho Testamento, aqueles que morreram na grande tribulação sem receber a marca da besta, e os crentes que se converteram na grande tribulação e que vão entrar com seus corpos normais. E a palavra diz que esses vão gerar filhos e o mais novo morrerá com 100 anos, tá bem? Estou inventando não, está escrito e você pode até conferir, se você quiser, abra lá em Isaías 65, 17 a 25, e você vai ler exatamente isso, amém? Então vamos orar, e se você tiver um pedido de oração, pode colocar aí. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses teus servos diante do Senhor. Abençoa eles em todas as áreas. Proteja, fale a eles de forma poderosa. Ó Senhor, toma eles nas tuas mãos. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los. Não somente esses que estão aqui, mas aqueles que vão entrar também no YouTube. E que o Senhor haja para que eles possam realmente estar se apropriando dessa palavra, aplicando em suas vidas e transmitindo isto para outras pessoas. Nós te agradecemos por esse tempo, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Fiquem na santa... Oh, meu filhão, agora, meu filho, você entrou agora ou já estava comigo? Eu sei que há uma distância de horário aí entre o Canadá e Brasil, mas você entrou agora? Se foi, tudo bem. Daqui a pouco a gente vai colocar lá, se Deus permitir. Vamos estar colocando lá no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe e fique na santa paz do Senhor.